Meu amor, por favor, fique comigo. Eu não sei o que faria sem você. Eu te amo tanto. Antes de mergulhar nessa história de coragem, exaustão e escolhas que mudam vidas, um convite rápido. Se esse tipo de relato prende sua atenção, aproveita para se inscrever no canal, porque histórias assim ajudam a enxergar a humanidade por trás de cada rosto. E já deixa nos comentários o seu primeiro nome e a cidade onde você mora, para essa comunidade se conhecer melhor. Agora, respira fundo e se prepara, porque tudo começou em uma madrugada silenciosa, na história. Enfermeira ficou 5 noites seguidas, sem dormir para manter o milionário vivo, o que ele fez depois. A sirene discreta do monitor cardíaco disparou às 3h17 da manhã. Na penumbra da UTI de um hospital particular em São Paulo, a luz verde que piscava ritmicamente ao lado do leito 406 começou a oscilar em um padrão irregular. O som agudo rompeu o silêncio pesado do corredor, atravessando a cabeça latejante de uma enfermeira que já não sabia mais como era a sensação de dormir uma noite inteira. Ela estava em pé há tantas horas que o próprio corpo parecia feito de vidro trincado, prestes a ceder. O paciente no leito, um homem de pouco mais de 40 anos, pele pálida e barba por fazer, tinha o rosto parcialmente coberto por um respirador. Tinha sido notícia em jornais de negócios, revistas de viagens e perfis glamurosos em redes sociais. Mas ali, naquele quarto de UTI com cheiro de antisséptico, fio de soro e ar-condicionado gelado demais, ele não era capa de revista alguma. Era apenas um corpo lutando para não desistir. A enfermeira apertou o botão de chamada com a mão trêmula, os olhos grudados no monitor. "Vamos, Henrique", murmurou, quase num sussurro. "Aguenta mais um pouco." O nome completo dele era Henrique Lacerda Nóbrega, conhecido em reportagens como o brasileiro que transformou aeroportos de meio mundo em vitrines de luxo. Tinha negócios em Nova York, Dubai, Paris, Lisboa. Tinha jatinhos, fotos em coberturas de hotéis e entrevistas falando sobre performance e resultado. Mas quem estava prestes a perder tudo naquela madrugada não era o empresário, era o homem. O traçado no monitor caiu de repente. A linha não ficou reta, mas os picos se tornaram perigosamente baixos e espaçados. O ar na sala pareceu ficar mais denso. "Não agora, não na quinta noite", ela sussurrou, apertando os lábios. A equipe médica correu para o quarto. 2 residentes, um intensivista, um fisioterapeuta respiratório. O ar se encheu de vozes curtas, técnicas. "Saturação caindo. Aumenta a pressão do ventilador. Vamos revisar as medicações. Ele não pode entrar em fadiga, não agora." No canto direito do leito, de trás de uma máscara cirúrgica e óculos de proteção embaçados, a enfermeira sentia as pernas falharem. 5 noites, 5 plantões seguidos, trocando folgas, cobrindo colegas, convencendo a chefia de que era melhor não mexer na rotina do paciente. A verdade é que a rotina que ela não queria mexer não era a do paciente. Era a dela com ele. Ninguém sabia, mas Henrique reagia melhor quando aquela voz específica falava perto do seu ouvido. Ela percebia pequenas alterações. O dedo que se mexia, o músculo do maxilar que relaxava, a frequência cardíaca que estabilizava alguns segundos depois de escutar seu tom de voz calmo, firme, quase íntimo. A ajuda técnica estava ali por todos os lados. A diferença naquela madrugada era a presença dela. Enquanto o intensivista ajustava parâmetros do ventilador e os residentes cruzavam dados no prontuário eletrônico, a enfermeira se aproximou ainda mais da cabeceira, inclinando o rosto para perto do dele. "Henrique, é a Ana", disse com a voz rouca de cansaço. "Não escolhe ir embora agora. Você ainda tem coisa para fazer aqui fora, ouviu?"
O monitor apitou de novo, ainda irregular, mas com um leve aumento nos picos. Para qualquer um, poderia ser apenas uma flutuação aleatória. Para ela, era um pequeno sinal de resposta. O médico olhou de relance para a enfermeira. Ana, fica aqui do lado dele. Continua falando. Parece que ele escuta você melhor que todos nós juntos. Ela soltou um meio sorriso cansado, sem saber se ria ou chorava. O médico voltou sua atenção ao respirador. Quinta madrugada seguida, né? Comentou sem tirar os olhos dos parâmetros. A chefia vai brigar com você. Ana sabia disso. Sabia dos protocolos, dos limites de jornada, dos riscos para a própria saúde. Mas sabia também que nas outras noites em que precisou se ausentar por alguns minutos, Henrique tinha apresentado quedas repentinas. Ninguém conseguia explicar direito. No papel, todos os cuidados estavam lá. Na prática, algo faltava. Faltava ela, ao menos na cabeça dela. Enquanto a sala fervilhava com termos técnicos, Ana segurou a mão esquerda do paciente com delicadeza, como se tocasse porcelana antiga. Os dedos dele estavam frios, marcados por pequenas manchas roxas do acesso venoso. O contraste da pele masculina, firme, com a sutileza do gesto dela, criava na cena uma tensão silenciosa, como se um fio invisível ligasse os dois, sustentando aquele corpo à beira do colapso. Mesmo exausta, a enfermeira inclinou o rosto, aproximou-se do ouvido dele e sussurrou. Se você sair dessa, um dia vai entender o que essas 5 noites significaram. E não é sobre o seu dinheiro. Por um breve segundo, o traçado do monitor se estabilizou. Foi tão rápido que qualquer um poderia chamar de coincidência. Mas foi ali, exatamente nessa fração de segundo, que algo em Henrique, em algum lugar entre a inconsciência e a memória, registrou uma voz, uma frase, um tom. Sem que ninguém percebesse, a história dele estava sendo rearranjada, e aquela mulher de olhos vermelhos e uniforme amarrotado se tornaria um divisor de águas entre o antes e o depois. E por incrível que pareça, naquela noite em que ele poderia ter simplesmente apagado, começou a nascer a decisão mais estranha e mais corajosa que ele tomaria na vida. O que ele faria depois daquelas 5 noites não estava num contrato, nem em nenhum dos países onde tinha negócios. Estava, sem saber, na palma da mão de uma enfermeira que mal conseguia ficar em pé. Quem era a enfermeira que não dormia? Até poucos meses antes daquela madrugada, a vida de Ana não chamava a atenção de ninguém. Ana Luísa Figueiredo Lessa tinha 32 anos. Cabelo castanho escuro, sempre preso num coque improvisado, olhos muito pretos que pareciam maiores ainda por causa das olheiras eternas. Magra, de estatura mediana, tinha uma postura curiosa. Os ombros caídos de cansaço, mas o queixo sempre ligeiramente erguido, como quem se recusa a baixar a cabeça para a vida. Nascida em Belo Horizonte, tinha se mudado para São Paulo aos 23, depois de se formar em enfermagem numa universidade federal. Morava em um apartamento alugado minúsculo na Vila Mariana, com paredes finas demais e um vizinho de cima que andava de salto às 6 da manhã de domingo. Durante o dia, trabalhava em um hospital menor, atendendo pronto atendimento. À noite, pegava plantões extras na UTI de um grande hospital privado em um dos bairros mais caros da cidade. Não porque quisesse enriquecer, a palavra investimento para ela era sinônimo de pagar o cartão em dia, mas porque não tinha muita escolha. A mãe, aposentada com um benefício mínimo, morava em Belo Horizonte e tinha crises de pressão alta. O pai havia saído de casa anos antes e reaparecia apenas para pedir ajuda eventual. Ana sustentava a mãe, ajudava um irmão mais novo que morava em Brasília e ainda guardava um dinheiro simbólico por mês para um sonho que nunca tinha coragem de dizer em voz alta.
Abrir um pequeno centro de cuidados paliativos em alguma cidade média do interior, voltado para famílias que não tinham dinheiro para hospitais caros. Um lugar com janelas largas, plantas na varanda e gente que escutava as histórias dos pacientes, não só os sintomas. Aquilo para ela parecia tão distante quanto as fotos que via de Paris ou Barcelona na televisão da sala. Em São Paulo, o mundo girava rápido demais e ninguém tinha tempo para sonhos demorados. O dia em que o milionário chegou, Henrique Lacerda Nóbrega desembarcou em São Paulo, vindo de Londres em um voo noturno, 3 semanas antes daquela quinta madrugada. Não desembarcou andando. Foi retirado do avião por uma equipe médica com máscara de oxigênio, febre alta e uma tosse que parecia rasgar o peito por dentro. Em poucas horas, o quadro que alguém havia chamado inicialmente de pneumonia forte evoluiu para insuficiência respiratória grave. Na emergência do hospital, o sobrenome Nóbrega não passou despercebido. Um dos médicos mais experientes da instituição o reconheceu de uma entrevista na televisão, meses antes, sobre uma nova parceria de Henrique com um grupo de hotéis em Lisboa e Dubai. "Esse cara aí não é aquele dos restaurantes em aeroporto?" Cochichou uma técnica de enfermagem para Ana enquanto ajustavam o monitor na sala de estabilização. Ana ergueu os olhos por um instante. Reconheceu vagamente o rosto. As sobrancelhas bem desenhadas, o cabelo ligeiramente ondulado, agora colado à testa pelo suor da febre. "Deve ser", respondeu sem grande interesse. "Aqui dentro, todo mundo é igual." Ela falava aquilo não por slogan, mas por experiência. Já tinha segurado a mão de gente anônima e de gente conhecida. Sofrimento não pedia CPF nem endereço. O quadro de Henrique piorou mais rápido do que o esperado. "Vai para o CTI", determinou o pneumologista de plantão. "Quadro muito agressivo. Vamos entubar." Em menos de 12 horas, o empresário que costumava atravessar continentes em aviões executivos estava preso a um leito, respirando com a ajuda de um aparelho, rodeado por fios, bombas de infusão e um silêncio duro. Ana estava no primeiro dos plantões extras que faria naquela sequência. Ela viu quando ele foi transferido para o quarto 406. Viu o jeito aflito da prima dele, Mariana, que tinha voado do Rio de Janeiro às pressas ao receber a notícia. Viu também, pela porta entreaberta, os 2 seguranças discretos do lado de fora. Ordem da empresa de Henrique. No relatório de enfermagem, o nome dele vinha acompanhado de termos como VIP, alta complexidade, sem visita ampliada. Detalhes administrativos que, no fundo, pouco significavam para quem tinha de acordar de hora em hora para virar o paciente de lado e evitar lesões na pele. A primeira noite. Na primeira noite, Ana ainda achava que seriam 2 ou 3 dias mais intensos. Ela lia os parâmetros no monitor com a objetividade de quem já tinha visto quadros graves. Mas havia algo no jeito como o peito dele subia e descia que a deixava inquieta. Era como se cada respiração fosse uma negociação entre o corpo e uma vontade invisível de desistir. Às 2 da manhã, sozinhos no quarto, com a equipe reduzida fazendo rondas pelos corredores, Ana parou por alguns segundos ao lado da cabeceira, observando o rosto dele. Sem os holofotes da vida pública, Henrique parecia mais jovem. Os traços permaneciam firmes, mas havia uma fragilidade que nenhuma foto em revista deixaria ver. Um corte pequeno no canto do queixo, cicatriz antiga que contava uma história que ela nunca saberia. A barba crescida em desalinho, contraste com os ternos alinhados que apareciam nas capas de revista. Ana ajeitou o lençol, verificou o acesso do soro, conferiu as bombas de medicação. Antes de sair do quarto, parou de novo. Por um impulso quase infantil, encostou a mão no braço dele. "Boa noite, Henrique."
disse, num tom que usava com pacientes conscientes. Se quiser ficar por aqui, a gente cuida de você. Era só um comentário solto, um hábito. Ana tinha aprendido com o tempo que falar com pacientes, mesmo inconscientes, ajudava a lembrar que havia alguém ali, não apenas um corpo. Naquela primeira noite, ela não imaginava que aquela boa noite seria o começo de uma relação silenciosa que a deixaria sem dormir por 5 madrugadas seguidas. Quando o cansaço vira escolha, a segunda noite foi pior. O quadro clínico de Henrique teve uma queda brusca. Precisaram ajustar doses, discutir antibióticos, chamar especialistas. Ana, que tinha feito um turno completo em outro hospital durante o dia, chegou ao plantão noturno com os olhos ardendo e a mente trêmula. Poderia ter pedido para outra pessoa ficar no lugar dela, poderia ter trocado, mas não pediu. Na terceira noite, quando a chefia sugeriu que ela descansasse, Ana respondeu com uma calma estranha. Ele reage melhor quando escuta minha voz. Deixa eu ficar até estabilizar. Não havia, até aquele momento, nenhum dado científico que comprovasse isso. Mas também não havia nada que comprovasse o contrário. E, na prática, pequenas coisas chamavam a atenção. Toda vez que Ana se aproximava, mesmo sem encostar, a frequência cardíaca ficava ligeiramente mais estável. As oscilações diminuíam. O padrão das curvas respiratórias parecia menos caótico. Os médicos comentaram. Pode ser coincidência, mas... Se você não estiver exausta, continua, disse o intensivista, na terceira madrugada, com um suspiro resignado. Só não esquece que você também é humana, Ana. Ela deu de ombros como quem diz, não se preocupa. Mas se preocupava, não com ela. Com o paciente que, inconsciente, parecia se agarrar àquela voz como última âncora. O mundo do lado de fora. Lá fora, o noticiário econômico comentava a ausência temporária de Henrique Lacerda das reuniões em Nova York. Um portal espanhol de negócios especulava sobre atrasos em uma inauguração em Barcelona. Um blog de viagens postava uma foto antiga dele em frente à Torre Eiffel em Paris, com a legenda "Cadê Henrique, sumido das redes?". Ninguém fazia ideia de que, enquanto isso, em um quarto de UTI de São Paulo, um par de olhos negros lutava para ficar abertos noite após noite, segurando literalmente o fio que ligava aquele homem, respirando por aparelhos à realidade. Ana não tinha tempo para portais internacionais. No máximo lia as mensagens da mãe, no celular, no rápido intervalo entre um procedimento e outro. Filha, comeu alguma coisa? Vou rezar por você e por esse paciente aí. Não esquece de descansar um pouco. Te amo. Ela respondia com frases curtas. Tô bem, mãe. Depois te ligo. Também te amo. E voltava para o quarto 406. O que Henrique ouvia no escuro. Por volta da quarta noite, algo mudou dentro da mente de Henrique. No profundo escuro em que estava mergulhado entre sedação e exaustão, fragmentos de sons começaram a se organizar. Não como memórias claras, mas como ecos. Uma voz feminina falando sobre minha mãe em Belo Horizonte. Um riso rápido depois de um comentário bobo de algum residente. Uma frase sussurrada perto do ouvido. Você ainda tem coisa para fazer aqui fora. Dentro daquele torpor, Henrique não sabia seu nome, não sabia em que cidade estava, não sabia o que tinha acontecido. Mas registrava um padrão. Quando aquela voz surgia, o medo, que até então vinha em ondas, se afastava alguns centímetros. No escuro da inconsciência, ele sentia como se estivesse à beira de um penhasco, pendurado por algo interno que não via, e aquela voz fosse alguém segurando sua camisa pela gola, puxando-o uns passos para trás, toda vez que ele escorregava demais. Não era uma imagem racional, era uma sensação crua. E foi essa sensação que plantou nele, ainda no leito, uma semente que só germinaria depois. A ideia de que, se saísse dali, devia alguma coisa a alguém que nem sabia quem era. A quinta noite,
Chegamos, de volta, à madrugada da quinta noite. Ana já não lembrava mais qual tinha sido a última vez que tinha deitado numa cama com a intenção de dormir mais de 2 horas seguidas. O corpo funcionava no automático. O café já não fazia mais o efeito desejado. As mãos tremiam em alguns momentos, obrigando-a a parar, respirar fundo e retomar. Mas a cada vez que pensava em pedir para sair, olhava para o monitor, para o peito dele, para os números no visor, e uma frase surgia na mente: se eu não ficar e der alguma coisa errada. Não era um pensamento racional. Não era uma responsabilidade que deveria recair sobre uma pessoa só, mas o apego silencioso se consolidava noite após noite. Naquela madrugada, o quadro era particularmente delicado. Os exames mais recentes mostravam alguma melhora, mas ainda havia risco de piora súbita. A equipe inteira estava em alerta. Quando o monitor apitou diferente e o quarto se encheu de gente, Ana percebeu que o tempo tinha diminuído a própria noção de limite. Enquanto o médico ajustava o respirador, ela se aproximou do ouvido dele com uma sinceridade que talvez não tivesse coragem de expressar se soubesse que seria ouvida conscientemente. Você nem sabe quem eu sou, mas eu tô aqui faz 5 noites. Tô apostando que vale a pena você ficar. Se puder, faz a sua parte aí dentro também. Foram palavras simples, mas naquelas condições tinham o peso de um pacto. O quadro, depois de longos e tensos minutos, começou a responder. Não foi um milagre súbito, nada de linhas retas virando curvas perfeitas, nada de som triunfante de filme. Foi aos poucos. A saturação subiu um pouco, a pressão estabilizou. O traçado respiratório ganhou um padrão menos caótico. No meio da equipe aliviada, um dos residentes comentou: parece que hoje ele escolheu ficar. Ana respirou fundo, apoiou a mão na grade do leito e sentiu, por um instante, o mundo rodar. Precisou fechar os olhos para não desmaiar. A culpa, o medo, o cansaço, tudo se misturava num redemoinho silencioso. Ninguém ali sabia, mas do lado de dentro, Henrique tinha registrado mais uma vez aquela voz que o chamava de volta. E sem entender por quê, decidiu obedecer. O despertar. Os dias seguintes foram um longo corredor de recuperação. A sedação foi sendo reduzida devagar. As doses de medicação ajustadas. A febre finalmente começou a ceder. Henrique passou a alternar momentos de inconsciência mais profunda com lampejos de quase acordo. Na primeira vez em que abriu os olhos por alguns segundos, viu apenas borrões. Luz branca, uma figura de máscara, o som ritmado de um aparelho, e cortando tudo aquilo, uma frase baixa, dita perto do seu ouvido. Calma, Henrique, você está no hospital em São Paulo. Sua prima já foi avisada. Tá tudo sob controle. As palavras "tá tudo sob controle" soaram estranhas, porque nada estava sob controle na cabeça dele. Mas o tom com que foram ditas tinha uma firmeza serena que fez com que o medo, por um segundo, recuasse. Ele tentou mexer a mão. Sentiu a pressão de dedos quentes segurando os seus. Quis perguntar: quem é você? Mas a boca não respondeu. A consciência cedeu de novo, engolida pelo cansaço. Quando abriu os olhos outra vez, algumas horas depois, viu pedaços do teto. Um aparelho grudado no braço. A própria respiração ainda pesada, mas agora mais sua do que da máquina. Dessa vez, a figura ao lado da cama tinha os olhos bem visíveis, acima da máscara. Eram olhos escuros, fundos, com um brilho cansado e atento. Henrique? A voz perguntou, percebendo a mudança sutil no olhar dele. Se você está me ouvindo, mexe um pouquinho os dedos da mão esquerda. Ele obedeceu. Os olhos dela sorriram por cima da máscara. Isso. Muito bem. Seja bem-vindo de volta. Nesse momento, ele ainda não fazia ideia de quem era aquela mulher de uniforme azul claro
crachá pendurado no peito e cabelo preso apressadamente. Mas foi com essa imagem que associou pela primeira vez uma forma à voz que vinha resgatando seus pedaços no escuro. A primeira conversa demorou ainda 2 dias até que Henrique conseguisse falar de fato. A intubação deu lugar a uma máscara de oxigênio mais simples. A voz saiu rouca, magoada, como se não fosse usada há anos. O quarto estava silencioso, iluminado parcialmente pela luz que entrava por uma janela alta, revelando um pedaço qualquer de céu cinza de São Paulo. Ana anotava valores no prontuário quando ouviu um som fraco. Oi! Virou-se rápido. Henrique a observava com olhos ainda pesados, mas claramente presentes. Bom dia, ela disse aproximando-se. Vai devagar, sua garganta ainda está machucada. Ele engoliu em seco e tentou formular a pergunta que vinha queimando, mesmo que ainda não soubesse muito bem qual era. Quanto tempo? Alguns dias intensos, respondeu com diplomacia. Depois o médico explica tudo com calma. O importante é que você está reagindo. Ele respirou fundo, sentindo o peso do ar entrando nos pulmões de um jeito diferente. Você é médica? Ela sorriu por trás da máscara, e o sorriso chegou aos olhos. Não, enfermeira. Ana. Ele repetiu mentalmente. Ana. Fazia tempo que ninguém se apresentava a ele de forma tão simples. Você estava aqui esse tempo? Perguntou, a voz falhando. Ana hesitou por um segundo. Não parecia justo transformar uma escolha que tinha sido tão árdua em um comentário casual. Mas também não parecia certo mentir. Estive em alguns plantões, respondeu escolhendo as palavras. A UTI é um trabalho em equipe. Muita gente cuidou de você. O que ela não disse é que tinha sido mais do que alguns plantões. Que tinha trocado folgas, negociado horários, suportado olheiras que ardiam, tudo para não quebrar aquele fio invisível entre a voz dela e a teimosia dele em continuar vivo. Henrique a observou em silêncio. Ainda não tinha clareza sobre o que se passara. Mas havia algo no jeito como ela segurava a prancheta, como distribuía a atenção entre o monitor e o olhar dele, que soava diferente de tudo o que ele estava acostumado no mundo lá fora. No mundo de jatinhos, hotéis e negociações, quase todo sorriso vinha acompanhado de algum interesse. Ali, a impressão era outra. Obrigado, ele murmurou sem saber exatamente por quê. Ana apenas assentiu. Isso é só o começo. Ainda tem caminho pela frente. O lado que ninguém via de Henrique. Com o passar dos dias, conforme Henrique foi recobrando a consciência, os pedaços da sua vida voltaram à memória como cenas de um filme confuso. Lembrou da reunião em Londres, das piadas no bar do hotel, de uma tosse insistente que tinha ignorado porque a agenda é agenda. Lembrou de um voo atrasado, de uma conexão perdida em Lisboa, da sensação de estar sempre correndo contra o relógio. Lembrou, com um incômodo frio no estômago, de uma conversa com seu braço direito, ainda em Nova York, semanas antes da doença. Você precisa desacelerar, Henrique, o amigo tinha dito. Não dá para viver em 3 fusos horários ao mesmo tempo para sempre. Henrique tinha rido, respondendo com um brinde. A gente descansa quando tudo estiver rodando sozinho. Tudo nunca ficava pronto. Agora, preso a um leito, vendo o tempo andar na velocidade dos remédios e das visitas de médicos, Henrique foi obrigado a encarar um silêncio que vinha adiando por anos. Era estranho perceber que, mesmo com tanto dinheiro movimentando sua vida, não havia uma única pessoa, fora uma prima preocupada, que pudesse largar tudo por 5 noites seguidas para ficar ao lado da sua cama na UTI. Pelo menos, não alguém do seu círculo mais próximo. O que fazia, então, uma enfermeira exausta segurar sua mão e sussurrar palavras de incentivo madrugada adentro?
Essa pergunta começou a incomodá-lo de maneira quase física. A revelação no corredor. A revelação sobre as 5 noites não veio diretamente de Ana. Veio de um comentário solto, num corredor, feito por outro enfermeiro. Henrique já estava consciente o suficiente para perceber quem entrava e saía do quarto. Um dia, após um exame, um enfermeiro chamado Rafael comentava com uma técnica, sem notar que a porta tinha ficado entreaberta. A Ana quase caiu dura aqui outro dia, você viu? 5 noites seguidas, sem descanso direito, grudada naquele leito. Falei para ela que não é assim que se faz, mas ela é teimosa. A técnica respondeu em tom de reprovação misturado com admiração. Também, né? Criou um vínculo com o paciente VIP. Se ele souber metade do que ela fez... A voz se perdeu no corredor. Henrique, dentro do quarto, sentiu as palavras ressoarem. 5 noites seguidas. Quase caiu dura. Criou um vínculo. Um calor estranho subiu pelo peito. Era uma mistura de gratidão, incômodo e um tipo novo de vergonha. Vergonha de perceber que alguém que ganhava, talvez uma fração microscópica do que ele ganhava, tinha apostado noites inteiras do próprio corpo e da própria saúde na luta pela vida dele. E ele mal lembrava do rosto dela inteiro. A conversa que mudou tudo naquela tarde, quando Ana entrou no quarto para mais um procedimento de rotina, encontrou Henrique com os olhos fixos no teto. Ele parecia tenso, diferente dos dias anteriores. "Tá sentindo alguma dor?" Ela perguntou automática. "Não", ele respondeu sem desviar o olhar. "Tô tentando entender." Ela franziu a testa. "Entender o quê?" Henrique respirou fundo, ainda sentindo o peso no peito, mas insistiu. "Por que alguém ficaria 5 noites seguidas sem dormir? Por um desconhecido." Ana congelou por um segundo. O coração disparou, não por causa de algum alarme no monitor, mas por causa das palavras. "Quem te contou isso?" Tentou desviar, ajeitando o lençol. "Eu ouvi, no corredor." "Não precisa mentir para me poupar, Ana." Ele virou a cabeça devagar até encontrar os olhos dela. "Foi você, não foi?" Ela sentiu vontade de dizer que não, que era exagero, que ele tinha entendido errado. Mas essa vontade vinha no fundo de um medo infantil de parecer vulnerável, de alguém achar que ela tinha feito aquilo por algum tipo de interesse. E isso, mais do que tudo, a irritava. Então, decidiu encarar de frente. "Foram 5 noites com plantões seguidos, sim", admitiu. "Eu troquei algumas escalas. Outros colegas também ajudaram, ninguém faz nada sozinho aqui." Ele continuou olhando. "Por quê?" Ela respirou fundo, procurando a explicação mais honesta. "Porque você estava no limite. E porque, por algum motivo, sua resposta aos estímulos era melhor quando havia alguém falando com você de perto. E eu estava ali." Ele franziu levemente a testa. "E isso é normal? Não é o ideal, se você quer saber. Mas normal não é uma palavra que combine muito com UTI", respondeu com um meio sorriso cansado. "Aqui dentro, a gente faz o que dá para fazer com o que tem. Se a minha voz te ajudava a se acalmar, eu não ia desperdiçar isso." Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, digerindo. Isso não estava na sua obrigação. "Muita coisa que a gente faz aqui não está na descrição do cargo." Ela rebateu com delicadeza. "Vem de outro lugar. Talvez de algum medo que a gente tem de ser o próximo na cama. Não sei." A sinceridade crua daquela frase pegou Henrique de surpresa. Ele a encarou com mais atenção, como se pela primeira vez estivesse vendo de verdade a pessoa atrás do crachá. Os cabelos presos com alguns fios soltos pela testa, as olheiras profundas, a pele marcada pelo cansaço, um detalhe pequeno, as unhas curtas e sem esmalte, algumas com manchas de caneta. Nada naquela mulher dizia glamour, luxo, mundo. Mas tudo nela dizia presença.
Você se machucou por minha causa. Ele concluiu com um misto de culpa e gratidão. Pelo menos se prejudicou. Ela deu de ombros. O corpo aguenta mais do que a gente imagina. E no fim, você tá aí, né? Respirando. Henrique sentiu uma risada seca sair da garganta, quase um soluço. E como eu agradeço isso? A pergunta pairou no ar, pesada. Ana pensou alguns segundos antes de responder. Você não me deve nada, Henrique, disse por fim. Isso aqui é trabalho. Ainda que eu tenha me envolvido mais do que o protocolo recomenda, isso fala mais sobre mim do que sobre você. Ele não se deu por satisfeito. Trabalho nenhum exige que uma pessoa passe 5 noites sem dormir direito por outra. Ela sustentou o olhar. Então pega essa frase e guarda. E decide você mesmo o que vai fazer com isso quando sair daqui. Ele ainda não sabia, mas essa resposta tão simples foi o gatilho da decisão que mudaria a vida dos dois. O depois começa a tomar forma. Henrique teve alta da UTI 2 semanas depois daquela conversa. Foi transferido para um quarto de internação menos crítica, ainda com suporte, mas com menos aparelhos, menos apitos, menos olhares imediatos. Ana continuou trabalhando na mesma unidade, mas a rotina não permitia que ficasse tanto tempo exclusivamente com ele. Ainda assim, passava pelo quarto algumas vezes por turno para checar curativos, medicações ou apenas para dar um bom dia. Numa dessas visitas rápidas, encontrou Henrique com um notebook aberto, expressão concentrada. Era a primeira vez que o via com algo que lembrasse sua vida lá fora. Já voltou para os negócios? Ela comentou num tom leve, verificando o frasco de soro. Ele fechou o computador devagar. Ainda não. Tô escrevendo umas coisas. Coisas tipo perguntas. Respondeu sem entrar em detalhes. Na verdade, ele tinha uma lista aberta na tela, com frases soltas. Quanto vale uma noite de alguém que não te conhece? Quem cuidaria de mim se eu não tivesse dinheiro? Por que, com tudo o que tenho, me senti tão sozinho aqui dentro? O que eu realmente faço com a segunda chance que ganhei? Intercaladas a essas frases, havia anotações sobre conversas com Ana, expressões que ela tinha usado, trechos que o tinham marcado. Aqui dentro, muita coisa não está na descrição do cargo. Talvez a gente faça isso com medo de ser o próximo na cama. Decide você o que vai fazer com isso quando sair daqui. Ele ainda não sabia a resposta, mas sabia que o depois não poderia ser apenas voltar para o mesmo ritmo de viagens, negociações e inaugurações em cidades como Nova York, Madrid ou Dubai, fingindo que nada tinha acontecido. Um pedido inusitado. Poucos dias antes da alta hospitalar, Henrique pediu para ver Ana fora das trocas rápidas de curativo. Esperou um momento tranquilo da UTI e pediu ao médico que a chamasse para uma conversa mais reservada na sala de reuniões da ala, onde normalmente eram discutidos casos complexos. Quando ela entrou na sala, estranhou o ambiente. Estava acostumada a vê-lo deitado de avental, cercado de fios. Agora, ainda magro e pálido, ele estava sentado, usando uma roupa simples, moletom cinza e calça de algodão, os cabelos um pouco mais ajeitados. Achei que estivesse descansando, ela comentou, puxando uma cadeira. Descansar demais, dá tempo para pensar demais. Ele respondeu com um sorriso curto. E eu precisava falar com você antes de ir embora. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Fala. Henrique respirou fundo, como se organizasse mentalmente uma apresentação de negócios. Percebeu o próprio impulso e quase riu da ironia. Aquela não era uma reunião de contrato. Eu já vivi em avião, em sala de reunião em Londres, Nova York, Tóquio. Ele interrompeu o próprio fluxo, lembrando-se de que Tóquio não era exatamente um lugar que a maioria das pessoas via na televisão com frequência, mas continuou. E honestamente achei que já tinha visto todo tipo de negociação possível. E viu
Ela provocou, com um brilho curioso no olhar. Não, porque a negociação mais importante eu fiz aqui, sem assinar nada, sem falar nada. Ele respondeu. Eu precisei de você para ficar vivo, e você escolheu ficar. Ela inclinou a cabeça. E eu não quero sair daqui e simplesmente mandar flores e um relógio caro como forma de agradecimento. Isso seria, na melhor das hipóteses, preguiçoso. Na pior, ofensivo. Ana arqueou a sobrancelha. Não sou muito fã de relógios caros mesmo. Então me ajuda, ele pediu de maneira surpreendentemente direta. Me diz qual é o tipo de agradecimento que faria sentido para você. A pergunta a pegou de surpresa. Estava acostumada a receber, no máximo, chocolates, bilhetes, às vezes uma mensagem emocionada de família de paciente. Mas nunca alguém tinha perguntado que forma de gratidão faria sentido para ela. Isso não é sobre o que eu quero, ela respondeu meio na defensiva. Você não precisa transformar isso em mais uma transação. Não estou falando de transação, ele insistiu. Estou falando de coerência. Você me deu 5 noites. Eu estou tentando descobrir o que eu dou em troca, sem estragar tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, encarando a mesa. Aquela frase, sem estragar tudo, mexeu com algo dentro dela. Se você quer mesmo fazer alguma coisa, começou devagar, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno frágil. Talvez pudesse olhar para além dessa UTI, não só para mim. Ele se inclinou um pouco mais, atento. Como assim? Você tem recursos, tem influência, tem acesso a gente que decide onde vai o dinheiro. Ela explicava, gesticulando com as mãos. Enquanto isso, tem hospital público em cidade do interior que não tem nem monitor decente. Gente esperando exame há meses, familiares que dormem numa cadeira de plástico num corredor. Henrique engoliu em seco. Cenas que ele só tinha visto em reportagens agora ganhavam uma concretude incômoda, narradas por quem vivia aquilo de perto, ainda que de forma indireta. Eu sempre sonhei em montar um lugar de cuidado digno para quem não pode pagar. Ela confessou, quase num sussurro, como se tivesse medo da própria ousadia. Um centro pequeno, humanizado, com equipe treinada, focado em escuta, em presença, não só em procedimentos. Era a primeira vez que falava daquele sonho em voz alta para alguém de fora da família. Henrique a escutou em silêncio, sem interromper. O jeito como ela falava daquele lugar imaginário, com janelas grandes, plantas, café fresco na sala de espera, tinha a mesma intensidade com que ele falava anos antes de seus primeiros restaurantes em aeroportos. E como se chamaria esse lugar? Perguntou sem ironia. Ela deu de ombros. Nunca cheguei tão longe na fantasia. Para ser sincera, sempre achei que ia morrer em plantão antes de ver isso acontecer. Antes de ver isso acontecer. A frase ficou martelando na cabeça dele. Henrique se recostou na cadeira, olhou para um ponto vago na parede por alguns segundos e voltou a encará-la. E se o meu obrigado for tentar fazer esse lugar existir? Ana soltou uma risada incrédula. Henrique, você acabou de sair de uma UTI. Tá sob efeito de remédios. Não é hora de fazer promessa grandiosa. Eu não tô falando de promessa vazia, ele replicou, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Tô falando de usar o que eu sei fazer, estruturar projetos, juntar pessoas, viabilizar coisas, para construir algo que faça sentido no único lugar em que quase nada do que eu tinha adiantou. Ela ficou quieta. O olhar dele não tinha o brilho arrogante de um homem acostumado a comprar tudo. Tinha algo mais parecido com um medo urgente de desperdiçar a segunda chance que tinha acabado de ganhar. Você não precisa responder agora, ele disse, percebendo a resistência dela. Só queria que soubesse que não vou mandar flores e um relógio e achar que está resolvido. O depois não vai ser voltar para o mesmo antes.
Ana respirou fundo. Se você realmente fizer alguma coisa pelo sistema, por pessoas que você nunca vai ver na vida, já vai ser muito mais do que eu imaginava quando segurei sua mão naquela quinta madrugada. Ele assentiu. E naquele instante, sem comunicado à imprensa, sem assinatura de contrato, sem foto bonita, nasceu dentro dele a decisão que daria sentido à frase do título. O que ele faria depois da enfermeira ficar 5 noites sem dormir seria muito maior do que qualquer presente direto. Seria um movimento, ainda sem forma, na direção de um tipo de riqueza que ele nunca tinha aprendido a contabilizar. Meses depois, Lisboa, Belo Horizonte e um mapa sobre a mesa. 2 meses após a alta de Henrique, o mundo dele parecia o mesmo por fora. Reuniões, chamadas de vídeo, viagens interrompidas e retomadas entre São Paulo, Lisboa e Nova York. Mas por dentro, a lógica tinha mudado. Na primeira viagem internacional autorizada pelos médicos, ele foi a Lisboa, onde tinha um escritório. No tempo livre entre compromissos, ao invés de correr para restaurantes estrelados ou reuniões extras, entrou em hospitais, discretamente, como visitante curioso. Conversou com diretores, olhou estruturas, perguntou sobre projetos sociais. Em Belo Horizonte, onde parou para visitar a mãe de Ana, com o consentimento formal e relutante de Ana, é claro, Henrique começou a entender um pouco mais da origem daquela enfermeira que tinha arriscado a própria saúde por ele. Dona Marta Lessa, mãe de Ana, o recebeu em um apartamento simples, com móveis antigos e uma janela que dava para uma rua arborizada. "O senhor não precisava se incomodar de vir aqui, seu Henrique", ela disse, nervosa, passando a mão no avental. "Minha filha já fez mais do que devia pelo senhor." Dona Marta, com todo respeito, "Eu é que fiz menos do que devia por mim mesmo", respondeu com um sorriso triste. "E agora tô correndo atrás." Sentado na pequena sala de estar, Henrique viu pela primeira vez fotos de Ana criança, adolescente, formanda de jaleco branco. Viu também um quadro pendurado torto na parede com a frase: "Cuidar é um ato de coragem." "Ela ganhou esse quadro de uma professora", contou Dona Marta. "Desde pequena falava em cuidar, nunca quis outra coisa. Essas peças foram montando dentro dele uma imagem mais ampla. Ana não era a enfermeira que ficou 5 noites sem dormir por um milionário. Era uma mulher que havia anos vinha oferecendo pedaços do próprio tempo, da própria energia, da própria juventude, a pessoas que jamais saberiam seu sobrenome." Ao voltar a São Paulo, Henrique entrou em contato com advogados, arquitetos, gestores de saúde. Mostrou mapas de cidades do interior, simulou estruturas, comparou orçamentos. Em uma madrugada, desta vez ele acordado por escolha, não por alguma máquina apitando, espalhou sobre a mesa de sua sala, em um apartamento alto com vista para a cidade, plantas de terrenos em cidades como Campinas, Juiz de Fora, Sorocaba. Marcou com caneta vermelha alguns pontos que poderiam receber o tal centro pequeno, humanizado, de que Ana falara. Mas algo o incomodava. Parecia errado decidir sozinho onde construir um sonho que não era dele. O convite inesperado. Uma tarde, Ana saía do plantão quando recebeu uma mensagem no celular. Era de um número que já reconhecia, mas que quase nunca aparecia sem contexto. "Preciso te mostrar uma coisa. Sem compromisso. Posso passar no hospital amanhã, no horário do seu almoço?" "Cá." Ela suspirou cansada. Ainda sentia uma mistura confusa em relação a ele. Gratidão, curiosidade, irritação, quando percebia que ele queria transformar tudo em projeto. Medo de se afetar demais. Respondeu, objetiva: "Pode. R$ 3. Lanchonete do térreo." No dia seguinte ele apareceu usando roupas simples, boné discreto, nada que chamasse atenção. Carregava uma pasta. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, de onde se via, ao longe,
um pedaço do céu poluído da cidade e as fachadas de prédios comerciais. Não tenho muito tempo, Ana avisou, abrindo o suco de caixinha. Eu também não, mas essa conversa merece mais do que 5 minutos de corredor, ele replicou. Abriu a pasta e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Mapas, simulações, uma lista de possíveis nomes para um projeto. No topo de uma das páginas, lia-se Centro de Cuidado Integral Ana Lessa. Ela arregalou os olhos. O quê? Calma, esse é só rascunho de nome, ele disse, levantando as mãos. Não sei se você vai deixar eu usar seu nome, mas escuta primeiro. Começou a explicar, com uma objetividade que denunciava sua experiência com negócios, mas desta vez guiada por outra lógica. Fiz levantamento de custos, falei com gente que entende de gestão hospitalar, conversei com alguns médicos aqui e em Lisboa sobre modelos de atenção mais humanizada. Cheguei à conclusão de que é possível montar, em fase piloto, um centro de cuidados continuados e paliativos em uma cidade média com equipe decente, atendimento digno e um modelo misto de financiamento, uma parte paga, uma parte subsidiada. Ele dizia, apontando para os números. Eu entro com o capital inicial, com parcerias, com minha equipe de gestão, mas não vou colocar o meu nome na fachada. Não seria coerente. Esse lugar nasceu da sua fala, não da minha. Ana ouviu atônita. Henrique, isso é gigante. Para mim é só o começo, respondeu sem arrogância. E honestamente, é o mínimo que posso fazer com a segunda chance que recebi. Ainda fico devendo. Ela folheou os papéis. Viu plantas de um prédio de um andar, com corredores amplos, quartos com janelas grandes, uma varanda com plantas, uma sala de estar com poltronas confortáveis. Você pensou nos detalhes, comentou tocando numa miniatura de croquis, onde se via uma parede com fotos de família. Quando você falou da janela e das plantas, não consegui tirar essa imagem da cabeça, ele confessou. Mas tem um problema. Qual? Não faz sentido eu decidir tudo isso sem você. Não faz sentido o depois ser sobre um milionário que foi salvo. E então resolveu salvar o mundo. Isso seria vaidoso demais. O que faz sentido para mim é construir algo com quem entende a rotina do lado de dentro. Ela o encarou, surpresa. Você está me chamando para... Que exatamente? Para ser cofundadora, conselheira, chame como quiser, ele respondeu. Não vou te tirar da enfermagem se você não quiser, mas quero que você tenha voz em tudo isso. Da planta do espaço até o treinamento da equipe. Quero que esse lugar seja uma extensão de tudo o que você colocou em prática naquelas 5 noites, mas de forma sustentável, sem você precisar quase desmaiar de cansaço. Ana riu, nervosa. Nunca pensei em ser cofundadora de nada. Nem eu pensei em quase morrer aos 40 e poucos anos, retrucou com uma sinceridade leve. A vida não é muito boa em seguir nossos roteiros. Ela mordeu o lábio inferior, passando os olhos nos mapas. E se isso der errado? Perguntou em voz baixa. E se for só uma coisa bonita no papel? Henrique respirou fundo. Errar tentando fazer algo assim é muito diferente de errar ignorando que alguém passou 5 noites sem dormir por você. Esse erro eu não quero cometer. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas, pela primeira vez desde que o conhecera fora da UTI. Você tem noção de que, se isso sair do papel, não vai ser só um agradecimento para mim, vai ser para gente que nunca vai pronunciar o seu sobrenome direito. É a ideia, ele respondeu suavemente. Chega de construir coisas só para quem já tem tudo. Ela ficou em silêncio por alguns instantes longos. No fundo, uma parte dela gritava para dizer não, para se proteger. Outra parte, mais antiga, a mesma que sonhava com um lugar de cuidado desde a faculdade, pulava desesperadamente, pedindo para dizer sim. Eu topo,
Conversar mais sobre isso, disse enfim. Não vou dar resposta definitiva hoje, mas topo participar da construção, se for sério. Ele sorriu, aliviado. Já é mais do que eu esperava. Entre a gratidão e o afeto. Nos meses seguintes, as vidas de Ana e Henrique se entrelaçaram de um jeito que nenhum dos dois teria previsto. Continuaram a se encontrar inicialmente em reuniões formais, com arquitetos, gestores e médicos. Visitavam terrenos em cidades do interior paulista, depois mineiro. Entravam em hospitais públicos. Conversavam com profissionais desgastados e pacientes cansados. Houve uma visita, em particular, a um hospital em Campinas, que marcou os dois. Um senhor de 60 e poucos anos, com câncer avançado, dividia um quarto apertado com outros 2 pacientes. A filha dele, sentada em uma cadeira de plástico, segurava sua mão com a mesma delicadeza com que Ana segurara a de Henrique na UTI. Quando saíram do quarto, Ana tinha os olhos vermelhos. Era para esse tipo de situação que eu sonhei com aquele lugar, disse, enxugando discretamente uma lágrima. Não para virar vitrine de caridade. Henrique, ao lado, sentia algo apertar o peito de um jeito diferente do desconforto físico da UTI. Não era apenas empatia distante. Era um reconhecimento incômodo. Aquele homem podia ser qualquer um. Podia ser alguém que nunca pisaria em um aeroporto internacional, nunca veria Lisboa, Nova York ou Paris de perto. Mas merecia o mesmo tipo de cuidado que ele tinha recebido. Foi num banco de praça, em frente àquele hospital, que Henrique verbalizou pela primeira vez algo que vinha crescendo silenciosamente dentro dele. Ana, começou hesitante. Quase morri achando que o medo maior era perder o dinheiro, os negócios, a imagem. Mas hoje, o medo maior que tenho é voltar a viver como se nada disso tivesse acontecido. Ela o olhou de lado. Esse medo é um bom sinal, respondeu. Significa que você está vivo, de verdade. Ele respirou fundo. Não sei em que momento exato, entre o barulho da UTI e esses mapas todos, você se tornou mais do que a enfermeira que passou 5 noites acordada por mim. O comentário pairou no ar, pesado de subtexto. Ana segurou o impulso de desviar o olhar, sentiu o rosto aquecer. Henrique, tudo isso que a gente está construindo não pode se confundir com culpa ou carência. Ela disse, medindo as palavras. Você está me agradecendo com algo muito maior do que um presente, e eu estou aceitando porque faz sentido para o mundo, não só para mim. Se misturar os sentimentos aqui, fica perigoso. Ele sorriu de canto. Não falei de culpa nem de carência. Mas deu a entender. Ela rebateu firme. E, sinceramente, não sei se estou pronta para entender também. Houve um silêncio. Ouviam-se ao longe alguns carros, uma sirene que cortava o ar, o canto abafado de um vendedor ambulante chamando clientes. Henrique respirou fundo de novo. Tudo bem. Eu posso aprender a lidar com isso no mesmo ritmo que a gente aprende a montar esse centro. Sem pressa, sem forçar. Ela assentiu, agradecida por ele ter recuado sem drama. O importante é que o depois que você escolheu já está acontecendo, Henrique, disse, apontando para os papéis na mão dele. Independente do que a gente vai ser um para o outro daqui para frente. Ele olhou para o mapa, depois para as mãos dela. E percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, sua vida não girava apenas em torno de números, destinos e inaugurações. Havia, ali, espaço para perguntas que não cabiam em planilhas. O dia da inauguração, 1 ano depois da alta de Henrique, numa manhã clara em uma cidade do interior de Minas Gerais, Uberaba, escolhida por critérios técnicos, mas que, aos poucos, se tornara um símbolo afetivo. Um pequeno grupo se reunia em frente a um prédio de um andar,
com fachada simples e uma placa elegante, mas discreta. Centro de Cuidado Integral Horizonte Vivo. Ana fez questão de tirar seu nome da fachada. Achava que era responsabilidade demais carregar um sobrenome em um lugar que deveria ser de todos. Henrique insistiu em manter uma homenagem silenciosa em outro espaço. Uma sala de treinamento chamada Ana L. Figueiredo, com uma frase na parede: "Cuidar é um ato de coragem". Na inauguração, não houve grandes discursos públicos nem imprensa internacional. Henrique recusou qualquer cobertura ostentosa. Apenas alguns veículos locais foram convidados. A maior parte dos presentes era composta por profissionais de saúde, representantes da prefeitura, pacientes que seriam encaminhados e familiares curiosos. No pequeno auditório, improvisado para a ocasião, Henrique e Ana sentaram lado a lado, à frente. Ele, de blazer sem gravata, aparência mais serena do que nas fotos antigas de revista. Ela, de jaleco branco com o crachá e um brilho nos olhos que mesclava incredulidade e orgulho. Um representante da Secretaria de Saúde falou algumas palavras protocolares. Depois, passou o microfone a Henrique. Ele levantou, respirou fundo e, pela primeira vez desde que tudo começara, contou, em público, a verdadeira origem daquele lugar. Há um ano eu estava preso a um leito em uma UTI em São Paulo. Começou a voz firme, mas emocionada. Tinha dinheiro em vários países, negócios em várias cidades, uma agenda cheia de compromissos. Mas, naquela cama, nada disso importava. O que me segurou ali foram as mãos e as vozes de pessoas que eu nem conhecia. Em especial, de uma enfermeira que por 5 noites seguidas escolheu ficar acordada, além do que qualquer descrição de cargo exigiria, para que eu não desistisse de continuar vivo. Um murmúrio percorreu o auditório. Ana baixou os olhos constrangida. Aquela experiência me mostrou 2 coisas. Ele continuou. Primeiro, que o sistema de saúde, público ou privado, depende de gente anônima que doa pedaços da própria vida todos os dias, sem capa de revista, sem manchete. Segundo, que não faz o menor sentido alguém sobreviver a uma UTI e voltar para o mesmo mundo sem mexer 1 milímetro na maneira como usa seu tempo e seus recursos. Ele olhou de relance para Ana. O Horizonte Vivo nasceu de uma conversa simples, numa sala de hospital, quando essa enfermeira me disse que sonhava com um lugar de cuidado digno para quem não pode pagar. Contou. Este centro é o começo do que eu escolhi fazer depois. Não como caridade, não como marketing, mas como compromisso. Pausa. Eu não posso devolver a ela as 5 noites que tirou do próprio corpo por mim. Disse, a voz embargando levemente. Mas posso, junto com muita gente que acreditou nesse projeto, multiplicar o efeito da coragem dela em centenas de outras noites, para pessoas que ela talvez nunca venha a conhecer. Aplausos preencheram a sala. Ana, envergonhada e tocada, permaneceu sentada, tentando conter as lágrimas. Não gostava de ser centro das atenções, mas naquele momento não havia fuga possível. Vários olhares se voltaram para ela, alguns de admiração, outros de curiosidade. Quando o microfone foi oferecido, ela pensou em recusar, mas Henrique inclinou-se e murmurou. Fala, do seu jeito. Ela se levantou, sentindo as pernas um pouco trêmulas, pegou o microfone, respirou fundo e decidiu não fazer um discurso ensaiado. Falou como falava com pacientes, simples, direta, honesta. Eu não queria estar aqui como a enfermeira que salvou o milionário. Começou, ouvindo algumas risadas leves. Queria estar aqui como alguém que faz parte de uma categoria que segura o mundo da saúde com a força que tem, e às vezes com a que não tem. Olhou em volta, vendo rostos de técnicos, enfermeiros, médicos. Aquela história das 5 noites não é um mérito meu.
É um sintoma do quanto a gente se desdobra todos os dias. Eu apenas levei isso ao extremo, com as consequências no meu corpo, mas também com o privilégio de ver alguém usar a segunda chance que teve para olhar para além do próprio umbigo. Voltou-se para Henrique por um instante. Quando ele me perguntou como podia agradecer, eu podia ter pedido qualquer coisa para o meu uso pessoal, mas tem momentos na vida em que a gente percebe que o medo de ficar sozinho não é o único medo que importa. Tenho medo de passar por aqui sem deixar nada melhor para quem vem depois. Fez uma pausa. Esse lugar aqui é uma resposta a esse medo. Não é perfeito, não vai resolver todos os problemas, não vai salvar todo mundo. Mas, se conseguir garantir que algumas pessoas passem pelo fim ou por fases muito difíceis, com dignidade, já vai ter valido cada noite mal dormida. Novos aplausos. Henrique, ouvindo aquelas palavras, sentiu algo se reorganizar por dentro mais uma vez. Não era mais o homem que tinha medo de perder negócios em Paris ou compromissos em Nova York. Era alguém que, agora, tinha medo de não estar à altura da coragem daquela enfermeira. O depois entre eles. Depois da inauguração, a vida não se transformou imediatamente em conto de fadas para nenhum dos dois. Ana continuou trabalhando em São Paulo, dividindo-se entre o hospital e viagens periódicas a Uberaba, para participar da consolidação do Horizonte Vivo. Passava a ver, de forma concreta, famílias sendo acolhidas em quartos iluminados, pacientes tendo não apenas medicação, mas escuta, toque, companhia. Henrique continuou viajando, mas agora com um mapa de prioridades diferente. As idas a Lisboa e Nova York passaram a incluir encontros com organizações de saúde, possíveis parceiros para ampliar o modelo. As fotos em conferências perderam espaço para fotos informais em corredores de hospital, de jaleco emprestado, ouvindo histórias de gente que antes não entraria no seu radar. Entre uma agenda e outra, mantinham contato. Ligavam-se por vídeo para discutir problemas práticos do centro. Falta de alguns insumos, dificuldade de contratação de equipe no começo, famílias em conflito. E, inevitavelmente, acabavam falando também de outras coisas. Filmes, livros, medos, cansaços. O vínculo que nasceria naturalmente daquela experiência compartilhada era inevitável. Mas ambos tinham medo. Ana temia confundir gratidão com amor, admiração com dependência, respeito com ilusão. Já tinha visto relações assim desandarem, com desequilíbrios de poder e frustrações. Henrique temia colocar sobre ela a responsabilidade de preencher um vazio interno que a doença apenas tinha revelado, não criado. Por isso, caminharam devagar. Um dia, em uma viagem rápida a Paris para uma reunião com possíveis financiadores europeus, Henrique caminhava às margens do rio Sena, olhando casais sentados em bancos, turistas tirando fotos, famílias passeando. Pegou o celular e, quase sem pensar, enviou uma mensagem de áudio para Ana. Você acreditaria se eu dissesse que, mesmo estando em Paris, o lugar que mais faz sentido para mim hoje ainda é aquele quarto 406 em São Paulo e essa casa em Uberaba? Ela respondeu alguns minutos depois por texto. Eu acredito, e fico feliz que você não tenha esquecido de onde veio o seu depois. Só não esquece que a vida também acontece fora do hospital, tá? Aquela troca simples, despretensiosa, sintetizava o equilíbrio difícil que buscavam. Não negar o vínculo intenso que os unia, mas também não reduzi-lo a um romance impulsivo, nascido de uma experiência traumática. A noite em que ela enfim dormiu, certo dia, meses após a inauguração, Henrique visitava o Horizonte Vivo em uma semana particularmente difícil. Uma sequência de casos complexos, equipes cansadas, dúvidas administrativas. Ana estava lá, há 2 dias, sem praticamente parar.
Não em 5 noites seguidas, como na UTI, mas em jornadas longas, acompanhando a implantação de protocolos, acolhendo familiares, treinando novos enfermeiros. No fim da tarde, sentou-se numa sala de descanso, as costas coladas à parede, o jaleco amarrotado, a cabeça latejando. Henrique apareceu na porta, batendo de leve com os nós dos dedos. Bati o ponto para entrar, ele brincou tímido. Ela riu, cansada. Se você está aqui para dizer que eu estou exagerando na carga de trabalho, saiba que a ironia é grande. Ele se aproximou, sentando-se na poltrona ao lado. Tô aqui porque lembrei daquele dia na UTI, quando o médico disse que você também é humana, comentou. E porque agora, parte do meu depois é garantir que você não precise mais passar 5 noites seguidas acordada por ninguém. Ela o olhou de soslaio. E como exatamente você pretende fazer isso? Henrique pegou algo na mochila. Era uma chave, simples, com um chaveiro de tecido bordado. Reservei, com o dinheiro da fundação, uma pequena casa aqui perto, para os profissionais que vierem de fora. Quarto simples, cama decente, travesseiro confortável. Hoje, oficialmente, essa cama é sua, disse, estendendo a chave. Ordem médica pessoal. Você vai dormir uma noite inteira. Sem apito de monitor, sem visita interrompendo, sem plantão estendido. Ana franziu a testa. Henrique, não posso simplesmente... Começou a protestar. Pode sim. A equipe que você treinou dá conta de uma noite sem você. Se não der, a gente errou em algum ponto do processo, retrucou com firmeza. Você me deu 5 noites acordada. O mínimo que posso fazer é te garantir, pelo resto da vida, muitas noites inteiras de sono em segurança. Ela encarou a chave, emocionada. Não era um anel, não era uma joia, não era uma viagem de luxo. Era uma cama, uma casa, um lugar para descansar. Coisas tão simples que na vida corrida da enfermagem muitas vezes pareciam luxo. Se eu aceitar essa chave, você promete não transformar isso em mais um grande gesto cinematográfico de gratidão? Ela perguntou, meio séria, meio brincando. Prometo transformar num gesto silencioso de cuidado, ele respondeu, igual ao que você teve comigo. Ela respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma vontade real de simplesmente deitar e apagar. Pegou a chave. Tá bom. Hoje eu deixo você ser o cuidador da história. Ele sorriu. Fechado. Horas depois, naquela noite, Ana deitou em uma cama limpa, num quarto simples, com uma janela que dava para o céu escuro de Uberaba. Antes de adormecer, pensou no título que, um dia, alguém poderia dar à história deles. Enfermeira ficou 5 noites seguidas sem dormir para manter o milionário vivo. O que ele fez depois? E antes que completasse a frase mentalmente, o sono a levou. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente, sem sobressaltos, sem culpa, sem alarme. Do outro lado da cidade, Henrique olhava o céu pela janela do quarto de hóspedes do centro, sentindo uma paz estranha. Entendeu, enfim, que o depois que havia escolhido não era só abrir um centro, doar dinheiro ou fazer discursos. Era aprender a cuidar também de quem cuida. Era oferecer a quem tinha segurado sua vida por 5 noites, algo que parecia banal, mas era revolucionário. Descanso. Não apenas para ela, mas, indiretamente, para todos os profissionais que dali em diante passariam por aquele lugar. E talvez, em algum ponto entre a UTI de São Paulo, os mapas sobre a mesa, os corredores de Uberaba, as ruas de Belo Horizonte e as margens do Sena em Paris, algo parecido com amor tivesse nascido. Mas esse sentimento, diferente das máquinas da UTI, não precisava de monitor. Bastava, aos poucos, ir aprendendo a respirar. No fim dessa história, fica um convite. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que você respeita muito.
E para mostrar que você chegou até aqui e entende o peso de cada gesto silencioso de cuidado, comenta apenas uma palavra nos comentários: gratidão. Essa palavra simples resume o que passou entre a enfermeira e o milionário, e pode virar um hábito na sua vida também.